Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar numa história de genialidade, guerra e um impacto que moldou o mundo como o conhecemos. Preparem-se para conhecer o homem que, com sua mente brilhante, mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Alan Turing e o enigma da máquina Enigma. Sabe, a história de Alan Turing é daquelas que te prendem do início ao fim. Muitas vezes pensamos em guerras como batalhas travadas em campos ou no ar, mas a verdade é que algumas das lutas mais decisivas aconteceram nos bastidores, em salas secretas com mentes brilhantes, disputando uma corrida contra o tempo e contra o inimigo. E Alan Turing estava bem no centro dessa corrida. Para entender a magnitude da façanha de Turing, precisamos voltar um pouco no tempo, para o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista estava em ascensão, e suas forças militares, a Wehrmacht, a Luftwaffe e a Kriegsmarine, estavam devastando a Europa. Uma das principais vantagens que eles tinham era a comunicação secreta. Eles usavam um dispositivo chamado Máquina Enigma para criptografar suas mensagens. Pense nela como um teclado sofisticado que transformava qualquer mensagem em um código indecifrável, um verdadeiro quebra-cabeça para qualquer um que tentasse espioná-los. A máquina Enigma não era um brinquedo simples. Ela era uma maravilha da engenharia da época. Tinha um teclado, um painel de luzes e, o mais importante, um conjunto de rotores que giravam a cada tecla pressionada, mudando constantemente a forma como as letras eram codificadas. As configurações iniciais, a ordem dos rotores, a posição inicial de cada um e as conexões no painel de plugs geravam bilhões de combinações possíveis. Para você ter uma ideia, a cada dia, os alemães mudavam essas configurações, tornando a tarefa de decifrar as mensagens quase impossível. Era como tentar abrir um cofre com trilhões de combinações, e a cada 24 horas, o cofre mudava totalmente seu segredo. Os aliados estavam em uma situação desesperadora. Sem conseguir decifrar as comunicações alemãs, eles não sabiam os movimentos dos submarinos U-Boat que afundavam navios de suprimentos no Atlântico, nem os planos de ataque em terra. Milhões de vidas e o destino da guerra dependiam de conseguir quebrar a Enigma. E foi nesse cenário que Alan Turing entrou em cena. Turing era um matemático britânico, lógico e cientista da computação, nascido em 1912. Desde jovem, ele mostrava um intelecto prodigioso e uma paixão pela lógica e pela resolução de problemas. Antes da guerra, ele já havia contribuído com ideias revolucionárias sobre a computação, com seu famoso artigo de 1936 sobre números computáveis, que introduziu o conceito da máquina de Turing, uma base teórica para o que hoje conhecemos como computadores. Ninguém imaginaria que essas ideias abstratas se tornariam a chave para virar a maré de um conflito mundial. Quando a guerra estourou, o governo britânico recrutou as mentes mais brilhantes do país para trabalhar em um projeto ultra-secreto em Bletchley Park. Esse era o centro nevrálgico onde a elite de matemáticos, linguistas, jogadores de xadrez e outros intelectuais trabalhavam para quebrar os códigos inimigos. Alan Turing foi um dos primeiros a ser chamado e logo se tornou uma figura central na equipe responsável pela Enigma. A tarefa de quebrar a Enigma parecia impossível. A cada dia, os alemães usavam um novo conjunto de chaves, o que significava que todo o trabalho de decifração precisava começar do zero a cada 24 horas. As abordagens tradicionais de criptoanálise, que envolviam tentativa e erro manual, eram simplesmente inviáveis devido ao vasto número de combinações. Era preciso algo mais, algo revolucionário. A equipe de Bletchley Park já tinha alguns insights valiosos, graças, em parte, aos esforços de criptoanalistas poloneses que antes da guerra haviam desenvolvido métodos para atacar a Enigma. Eles haviam compartilhado essas informações cruciais com os britânicos. Mas mesmo com essas bases,
O desafio era imenso. Foi então que Turing, com sua mente inovadora, propôs uma solução que mudaria tudo. Ele não tentaria decifrar as mensagens manualmente. Em vez disso, ele projetaria uma máquina para fazer o trabalho pesado. Essa máquina que ele ajudou a desenvolver e que foi apelidada de Bombe. Pronuncia-se Bombe. Era uma maravilha eletromecânica. A Bombe não tentava todas as combinações aleatoriamente. Ela usava uma técnica engenhosa baseada em dicas ou cribs. Essas dicas eram pedaços de texto que os criptoanalistas suspeitavam que apareceriam em alguma parte das mensagens. Por exemplo, mensagens meteorológicas alemãs muitas vezes terminavam com a palavra Heil Hitler, ou mensagens navais podiam incluir o termo Kriegsmarine. A Bombe testava diferentes configurações da Enigma, verificando se essas dicas faziam sentido. Se uma configuração específica produzisse o crib esperado, a máquina indicava essa combinação como uma possível chave diária. A Bombe era enorme, barulhenta e complexa, com dezenas de rotores e quilômetros de fiação. Quando ela funcionava, o som era como o de inúmeros relógios tic-tac em alta velocidade. Mas ela era incrivelmente eficaz. Reduzia o tempo necessário para encontrar a chave diária da Enigma de semanas ou meses para apenas algumas horas. Isso significava que os aliados podiam ler as mensagens alemãs em tempo real. O impacto da Bombe e do trabalho de Turing foi estrondoso. De repente, os aliados tinham uma visão sem precedentes dos planos alemães. Eles sabiam onde os U-boats estavam patrulhando, permitindo que comboios de suprimentos os evitassem ou que navios de guerra os caçassem. Eles antecipavam os movimentos das tropas alemãs, ajudando a planejar operações de defesa e ataque. Estima-se que o trabalho de Bletchley Park encurtou a guerra em pelo menos 2 anos, salvando milhões de vidas e alterando drasticamente o resultado do conflito. No entanto, o trabalho de Turing e de toda a equipe de Bletchley Park foi mantido em segredo absoluto por décadas após a guerra. Os detalhes foram classificados como ultra-secretos para proteger os métodos de criptoanálise e manter a vantagem em futuras guerras. Por isso, a contribuição monumental de Turing não foi reconhecida publicamente durante sua vida. Infelizmente, a vida de Alan Turing tomou um rumo trágico após a guerra. Em 1952, ele foi processado por indecência grave, devido à sua homossexualidade, que era ilegal na Grã-Bretanha na época. Ele foi forçado a escolher entre a prisão e a castração química. Ele escolheu a segunda opção, o que teve um impacto devastador em sua saúde física e mental. Em 1954, Alan Turing morreu aos 41 anos, por envenenamento por cianeto, um evento que foi oficialmente considerado suicídio. É uma mancha triste na história de uma nação que ele tanto ajudou a salvar. Somente em 2009, o governo britânico emitiu um pedido de desculpas público a Alan Turing, e em 2013, ele recebeu um perdão real póstumo. Desde então, seu legado foi finalmente reconhecido e celebrado. Ele é amplamente considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial. Seus conceitos da máquina de Turing ainda são fundamentais para a computação moderna, e sua Bombe foi uma precursora dos computadores eletrônicos. A história de Alan Turing é um lembrete poderoso de que a genialidade pode vir de lugares inesperados e que os impactos de uma única mente podem ser imensos. Ele não só quebrou um código, ele quebrou barreiras conceituais, inventando as ferramentas e as ideias que deram origem à era digital em que vivemos hoje. Cada vez que você usa um computador, um smartphone ou a internet, você está, de certa forma, tocando no legado de Alan Turing. É fascinante pensar como a capacidade de um indivíduo de pensar de forma diferente e de desafiar o impossível pode ter um efeito tão profundo na humanidade. O trabalho em Bletchley Park, liderado por mentes como a de Turing, não foi apenas uma batalha de códigos. Foi uma batalha pela liberdade e pelo futuro.
e eles venceram. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre essa figura tão importante e muitas vezes esquecida da história. A genialidade de Alan Turing é um testemunho do poder da mente humana. Que sua história nos inspire a sempre valorizar a inovação, a inclusão e a busca pelo conhecimento. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais.